muito bem informado através da Rádio Paraná Oficial. E o programa Alô Paraná de terça-feira, ele será um programa agora cedido espaço para o programa Juridiquês. Apresentação, doutora Elaine Oshima. Ela estará conosco todas as terças-feiras, com vários entrevistados. Ela estará, daqui a pouco ela vai falar qual é o objetivo do programa, o que ela vai falar do programa. Ela vai explicar para todos nós, até eu, não sei, ela vai explicar para todos nós que eu estou falando, vocês ouvintes, e eu também, e todo o pessoal que está ouvindo agora, o que ela vai falar, porque o nome Juridiquês, o que significa esse nome? Né? E tantos outros nomes que nós também não sabemos o significado, né? Tem muitos termos que a gente escuta, né? Quem não é do ramo do direito acaba escutando e não sabe, né? Muitas vezes até corriqueiramente você acaba escutando data vênia, você não sabe o que é data vênia. Você acaba escutando uso capião. O que é o termo uso capião? O que significa? E muitas pessoas, como acham difícil falar o termo uso capião, acabam falando uso campeão, né? Então, todos esses significados, né, jurídicos também a doutora Elaine ela estará trazendo. Mas, além disso, o enriquecimento da cultura das pessoas, do conhecimento das pessoas, também vai ser aumentado pelo simples fato que a doutora Elaine trará aqui no programa Juridiquês muitos profissionais da área, profissionais que estão acostumados a lidar com toda a parte mais complicada do direito. E essas pessoas vão chegar aqui e explicar como funcionam esses setores do direito, que são vários, né? Nós temos aí, eu não sei, mas depois a doutora Elaine vai falar para nós, as áreas do direito, né? Muitas pessoas, muitas áreas, a área da família, a área criminal, a área comercial, a área previdenciária, muita área no direito, né? Tudo isso a doutora Elaine também está falando aqui conosco. E ela já está aqui nos estúdios, né? Para dar, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, para iniciar aí um ano maravilhoso. Ela já está aqui nos estúdios e agora eu passo a bola à doutora Elaine, ela que irá falar e comunicar com vocês através dos microfones da Rádio Paraná Oficial. Bom dia, doutora Elaine. Primeiro, seja bem-vinda, né? Obrigada. Eu estou muito feliz porque até agora você contando um pouco da tua trajetória, eu fico mais feliz ainda de estar aqui, né, compartilhando esse horário contigo e mais ainda, né, você cedendo o horário e eu espero que essa parceria nós conseguimos multiplicar o nosso acesso, né, levar a informação a quem realmente precisa. Só para você ter uma ideia, eu sempre, né, como professora, até quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu atuo como advogada há mais de 17 anos. Ô, louco. E nesses 17 anos que eu atuo, eu fico pensando no direito em si, já fui assessora, na advocacia, sempre batendo forte ali o coração pela advocacia, né? E todos esses anos eu vi como é difícil falar simples nesta profissão. Parece que falar difícil é uma forma de mostrar conhecimento e muitas vezes é distanciar as pessoas. Então, quando eu entrei para a docência, quando eu me tornei professora, e principalmente na prática jurídica, eu sempre falo para os alunos, não adianta falar bonito, você tem que falar para que a pessoa te compreenda. Então, a ideia do juridiquês, aqui não tem vez, é desmitificar algumas palavras, né? Alguns conceitos do direito, torná-lo acessível e fazer com que você que está nos ouvindo reconheça.
como o Alexandre mesmo falou, uso campeão, uso capião. Tem gente que dá risada, fala assim, mas não deixa. Em breve nós vamos conversar sobre esse tema e vocês vão ver como não deixa de ser um campeão. Mais ainda, pacta sunt servanta, outorga uxoria, termos que muitas vezes seguem contratos, seguem discursos e você fica pensando, mas para que eu preciso saber disso, ou por que isso está aqui, ou o que isso quer dizer. Mas, acima de tudo, trazer para você, ouvinte, para quem está aqui, né, nos acompanhando, a ideia de que, sim, eu devo reconhecer meus direitos, sim, a justiça é acessível, e mais ainda, é importante você fazer valer os direitos. Muitas vezes nós temos vergonha, nós temos medo, né? E buscamos e não conseguimos efetivar aquilo ou buscar, né, o reconhecimento daquele direito. Então, Alexandre, a ideia básica do programa é essa: trazer colegas de profissão, muitos que são amigos, para ter esse papo descontraído dentro de um ambiente acolhedor, mas que traga, sim, a todos aqueles que tenham as dúvidas, palavras que possam direcioná-los para a efetivação dos seus direitos. A ideia é essa. Eu espero que nós consigamos fazer algo assim muito mais dinâmico, porque muitas vezes você vai conversar sobre direito, tem gente que já começa a bocejar, porque parece uma sequência de coisas já impostas. E não, ele é muito mais dinâmico, tem muita área. E até eu já começo com um desafio aqui, porque a gente fala em direito e você pode olhar muito, tem direito com letra maiúscula e direitos, né? Já começa assim, poxa, mas por que um tem letra maiúscula? Escreve o curso de direito, né? Então você está lá, vê com letra maiúscula, ou direito internacional, direito civil e direitos. Então, já ali, já é importante você de casa saber que direitos são garantias. É tudo aquilo que deve ser exercido pelo cidadão, como direito à vida, direito à saúde. E a nossa Constituição, ela está lá escrito maravilhosamente bem sobre a sequência de direitos que nós temos. E esses direitos, eles devem ser efetivados. Mas pensa que dá para eu chegar ali no balcão, por exemplo, de uma UPA ou de um posto de saúde e falar, eu tenho direito à saúde, eu quero um exame XYZ, um exame caríssimo. Eu não consigo fazer isso muitas vezes, porque este exame não é fornecido pelo Estado ou pelo município. Daí sim a gente vai para o direito com letra maiúscula, que seria esse conjunto de normas, essas regras que regem o bem conviver, que legitima aquilo que é minha garantia e faz com que eu tenha acesso ao exercício desse direito em si. Daí vem direito civil, direito penal, direito constitucional, previdenciário, uma série de direitos. Então, reconhecer é importante, mas saber o local onde eu vou buscar é mais importante ainda. Então, essa ideia... E até, Alexandre, a gente está falando para o Paraná todo, né? Quando é uma... Para o planeta Terra. Planeta Terra, então... Onde tiver uma conexão... Estamos lá. Aonde tiver uma conexão, nós estaremos lá. Na Lua, com a Starlink. Poxa! Né? Se alguém lá na Lua estiver nos ouvindo, um grande abraço para a Lua. Sim. Para você ver, então, e direito intergaláctico eu ainda não domino. Né? Não domina? Não domino. Então, direito intergaláctico... Mas diz que em Marte já viram que tem vida. Vida, sim. E se tem vida, Será tem confusão, tem treta. Então não tem leis. Olha, eu ainda não conheço direito intergaláctico, mas eu fico pensando que é uma área que provavelmente vai ter que ter regulação urgente, muito, muito além do que a gente já sabe que existe, considerando o tanto de tecnologia e o tanto de gente com dinheiro para buscar essa exploração, né? Então, veja, é algo que ainda eu não tenho esse conhecimento. Interessante, porque agora o bichinho da curiosidade me picou, eu vou trazer e vou buscar para saber o que nós temos até na Lua. Mas, falando de planeta Terra... O que nós temos aqui? Nós temos hoje, eu que resido, né? Moro em Curitiba e todo mundo que está me ouvindo no Brasil todo, que agora eu falei sobre o que são os direitos, né? E
o que é o direito, mas como eu busco isso? Qual é a forma de acesso que eu tenho à justiça? Como que eu consigo resolver o que eu brinco ali, né? Que eu falo para os alunos que o STJ, o STF, o CNJ, né? Por exemplo, os nossos tribunais maiores, né? E o Conselho Nacional de Justiça recomenda linguagem simples. Quando eu tenho uma treta e eu não quero resolver essa treta, e nem devo resolver essa treta né, na base da lei de Italião, né, olho por olho, dente por dente. Eu quero que alguém resolva essa treta. Esse alguém é um terceiro, que é um juiz. Como que eu faço? O que que eu devo fazer? Qual que é o primeiro acesso que eu tenho para reconhecer esses direitos? Então, falando em acesso, é muito importante saber que há áreas no direito em que você pode, sim, ir direto ao fórum, tá? E colocar no papel esse seu problema, essa sua reclamação. Isso é o que a gente chama de juizado especial. O que antigamente a gente falava das pequenas causas, que é um nome que foi suprimido porque pequenas causas parecia para os outros, né? Para você pode ser uma questão de vida. E eu trabalhei anos dentro do fórum em que eu trabalhava no juizado especial cível. Então, a pessoa que vai lá, porque, por exemplo, teve uma discussão com o vizinho, entupiu uma calha e o vizinho não se nega a fazer a poda da árvore, a questão de uma raiz ou a questão mesmo de barulho, todas essas questões, elas podem ser tratadas dentro de um juizado especial. E esse juizado especial, ele tem o quê? Ele tem uma facilidade no acesso. E hoje nós estamos falando também de uma questão mais voltada à tecnologia. Então, nós temos o que hoje? Nós temos também a possibilidade de você fazer isso de modo virtual. Então, quem tem um conhecimento tecnológico, ele consegue fazer isso da própria casa. Ele consegue fazer consegue preencher um requerimento e fazer essa reclamação já da própria casa. Se ele não tem esse conhecimento, ele pode se dirigir a um dos fóruns. Em Curitiba, falando aqui de Curitiba, nós temos vários fóruns. E aí você consegue fazer todo colocar, né, expressar toda essa sua indignação no papel dentro de um destes fóruns. E aí você consegue marcar uma audiência para conversar com essa primeira pessoa, que seria uma audiência de conciliação, mediação. Você consegue marcar uma audiência onde um profissional especializado, né, um conciliador ou um mediador, ele vai trabalhar para vocês buscarem um acordo. Então, veja, muitas vezes você está ali e não sabe o que fazer com aquele vizinho. Já azedou todas as formas de comunicação, né? Já azedaram todas as formas de comunicação. E você fala, meu Deus, eu preciso tomar uma atitude. Então, o juizado especial, ele traz essa acessibilidade. Também, dentro destes fóruns, principalmente nos descentralizados, que Curitiba tem esta divisão. Então, nós estamos falando da divisão ali do SIC, que é a do Caiuá, a divisão do Pinheirinho, a divisão ali também de Santa Felicidade. Nós temos do Boqueirão, nós temos essa divisão feita para ter maior facilidade de acesso ao cidadão que reside neste bairro, tá? Então, você consegue resolver isso, situações que não têm um grande, digamos assim, valores, né? Que são valores maiores ou que são situações que você consegue resolver ali dentro do próprio juizado. E isso, né, você pode fazer sem o auxílio de advogado até 20 salários mínimos. Então, veja, eu estou com um problema com o meu vizinho, porque eu já conversei, falei N vezes para ele podar a árvore está entupindo a minha calha, essa calha deu uma infiltração gigantesca na minha sala, eu tinha colocado aquele papel de parede dos sonhos, perdi tudo, já expliquei, já falei, não tem jeito. Se o seu prejuízo não excede 20 salários mínimos, você consegue colocar isso no papel e resolver, né, por meio, né, de uma audiência de conciliação. Óbvio que se não der conciliação, o processo vai continuar, mas você consegue resolver isso de um modo, digamos assim, célere, porque o juizado especial é uma área que é célere, e você consegue resolver isso da melhor forma possível,
Tá? Então, vejam, a justiça, ela tem sim essa possibilidade de acesso. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha porque não têm a informação, têm medo de, né, não ter êxito, tem medo até muitas vezes de estar em uma situação de disparidade com a outra parte, porque é um banco, é uma empresa grande, né? Então, tem toda a situação. Muitas pessoas falam, eu não vou gastar dinheiro com advogado. Se você não tem dinheiro para constituir advogado, nós temos a Defensoria Pública, que ela nada mais é do que um órgão que vai lhe garantir o exercício do direito mediante representação. O que é isso, né? Traduzindo do juridiquês, você vai ter um advogado, um defensor público, que vai representá-lo, que vai assessorá-lo no seu processo, sem custo algum. Tá? Então, nós temos, sim, essa possibilidade, né, de você exercer esse direito da melhor forma possível, né, com o assessoramento de advogado ou não, mas da melhor forma possível e mais ainda, né, você buscar reconhecer, né, não só reconhecer aquilo que foi lesado. Por exemplo, no caso que eu coloquei como ilustração aqui, você tem uma calha, olha o prejuízo que você teve. Além do que, né, quando a gente compra uma casa, você decora aquela casa, ali você quer morar por um bom tempo. Essa questão de vizinhança é uma questão que é muito difícil. Você ter um problema com o vizinho e você acaba desgostando do ambiente onde você reside. Eu não sei se você o que está me ouvindo, né, já passou por isso. Eu, por exemplo, passei por isso esses tempos atrás, Alexandre, foi muito triste para mim. O meu caso foi com o uso de entorpecente. Porque, pense comigo, hoje, se eu andar de salto às 7 da manhã, 6 da manhã, num condomínio edilício de apartamentos, né, o vizinho ele pode se sentir incomodado e eu posso, inclusive, ser advertida. Mas eu tive um caso em que eu tinha um vizinho que ele fazia um uso constante de maconha. Mas constante, eu até brinquei que eu virei maconhóloga. Um cheiro que não é nada agradável. Não, eu brinquei. E detalhe, na época minha mãe estava doente e não era recomendado canabidiol para ela. Nem nessa proporção e nem na forma, né? E aí eu comecei a não poder receber pessoas na minha casa. Comecei a não poder receber pessoas na minha casa porque era um ambiente totalmente desagradável. As pessoas chegavam lá para jantar e era um odor muito, 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 muito forte. E aí, de repente, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? Né? Como é que eu vou tentar conversar com o vizinho, pedir para que ele manere ou que ele, né, respeite, se ele está dentro do apartamento dele, se o apartamento dele é o lar inviolável, ele faz o consumo do entorpecente, mas ele faz com que os vizinhos, né, principalmente eu que residia abaixo, tivesse um exercício da minha propriedade limitado, porque eu não me sentia mais com vontade de receber pessoas para fazer um churrasco. Eu estava um ambiente assim totalmente impregnado com o odor, né, do cigarro que ele fumava. E aí até para falar com a pessoa, eu posso chegar e falar assim, seu maconheiro, porque você deixa o ambiente insustentável. Não dá para falar assim, né? Então, eu já cheguei, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiz uma notificação, tentei conversar com ele, falando sobre a questão do odor, sobre a questão, né, do uso contínuo, principal. Era uma questão assim diária. E falei que era um cigarro com odor diverso ao industrializado, para tentar direcionar que era um cheiro diferenciado, mas que eu não estava me sentindo confortável com o que estava acontecendo. E fui surpreendida com as decisões dos tribunais, cada vez mais frequente, de que se eu tenho sim essa liberdade do uso, mas eu não posso, enquanto vizinho, me limitar ou chegar e pedir uma limitação no sentido porque ele usa na casa dele. Ele não usava no corredor, ele usava dentro da casa dele e dentro de uma varanda, que essa varanda, infelizmente, a direção vinha toda para o meu apartamento. E
as decisões do tribunal dos tribunais pátrios são todas controvertidas nesse sentido. Controvertidas, na minha opinião, né? Porque, lógico, eu era a maior lesada. Mas pense comigo, ouvinte. Pense comigo. Como que você vai ter a alegria em receber alguém dentro da sua casa em que você não consome esse tipo de substância, mas a sua casa tem o cheiro dessa substância? E mais ainda, na época eu tinha minha mãe que tinha um problema de saúde. Então, era uma situação assim que era muito complicada. Com o tempo, acabei resolvendo essa situação, nem moro mais onde aconteceu isso, mas com o tempo eu consegui resolver essa situação. Mas mesmo assim, você começa a ver as limitações desse uso da propriedade. E como esse direito que eu falei para vocês, da sequência de garantia, porque é um direito de exercício da minha propriedade. Eu tenho ele. É uma garantia minha, Elaine, aquela é minha casa, né? Eu pago os impostos, eu pago o meu condomínio e eu não tenho direito de exercer dentro de sua abrangência total. Eu tenho uma restrição nesse exercício, porque eu não vou poder, né, dentro de um horário, me sentir bem, porque é o horário que a pessoa consome a droga. Então, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou vivenciar? Como é que eu vou fazer que isso seja efetivado, esse meu direito? Então, vejam, é esta forma, que é o acesso à justiça. Eu optei por notificar, tentar conversar. Notificar nada mais é do que enviar uma carta, né, explicando os motivos que você possui, né, dentro dessa condição, que você não gostaria que isso virasse algo judicial, e que você se dispõe até a ouvir a resposta do outro, que se chama contra-notificação. Então, você notifica, você fala, olha, tal situação não está... se tornou insustentável. Por tal motivo, eu dou o prazo para você responder ou para você apresentar a sua versão de tantos dias. Caso não aconteça ou você não tenha interesse, eu vou procurar as medidas legais. Então, eu fiz isso. Consegui uma melhoria? Consegui, né? Consegui uma melhoria. Mas cada vez que você tenta o diálogo e o vizinho, ou até mesmo ali o vizinho ou um familiar, nós temos situações também que são familiares que residem no mesmo local, e você tem a questão ali, por exemplo, de desavenças. Todos esses pontos, chega um momento que o diálogo entre as partes não é suficiente. E aí você passa a entender que sim, você deve buscar a efetivação desse direito buscando o judiciário. E por que é o judiciário? E sempre é o judiciário? O judiciário, ele seria aquele terceiro imparcial. Vamos fazer uma analogia aqui como se fosse um triângulo, né? Então, eu tenho de um lado uma parte, né, que é aquela que está se sentindo lesada, do outro aquela que está cometendo, digamos, algo que não seja de acordo com o que se espera perante, né, essa lei de convívio, né, as normas de convívio. E cada um tem a sua versão. Só que alguém imparcial deve resolver. Então, por isso que se triangulariza essa relação, subindo e buscando o judiciário, que seria esse terceiro imparcial. Mas há situações que nós podemos, sim, buscar outras formas. E quais são essas formas? O PROCON, a plataforma Reclame Aqui. Veja, o Reclame Aqui, ele tem uma eficácia fantástica. Por quê? Porque que empresa que quer ver o seu lindo nome dentro de uma plataforma chovendo reclamação? Tem empresas que não ligam, tem empresas que não estão nem aí para essa questão do nome, porque foram criadas para, por exemplo, literalmente lesar o consumidor. Então, nós temos situações de empresas que estão lá no Reclame Aqui e você olha, nenhum tipo de solução, ou não deu resposta, tá? E já tem empresas que uma reclamação já causa burburinho dentro do próprio, né, dentro da própria empresa, e eles buscam sim a satisfação do cliente. Então, a resposta imediata, o índice de solução é muito grande. Então, todas essas questões, elas são trabalhadas hoje, né, dentro da plataforma Reclame Aqui, e muitas vezes pelo PROCON. O PROCON
é um órgão de defesa do consumidor, que já é considerado vulnerável por natureza. Porque eu acabei de comentar sobre a questão de ir até procurar o judiciário para fazer valer o seu direito. E muitas vezes você fala, poxa, eu tenho uma disparidade gigantesca. Quer ver um exemplo de disparidade gigantesca? Que muitas vezes retrai, assim, você fala, não, nem vou, porque não vai dar em nada. Muitas pessoas me procuram no núcleo de práticas jurídicas e falam, mas tem certeza? Poxa, eu não vou só me estressar? Que é a questão bancária. Quando eu vejo uma pessoa idosa que teve um consignado aprovado, pré-aprovado, que nem eu brinco, dentro da sua aposentadoria ali, e ela acabou se envolvendo, ou acabou assim por acreditar neste crédito e assumir outros consignados e acabou se tornando uma pessoa endividada, quando ela tenta negociar com o banco, muitas vezes quem ela tem do outro lado? Uma banca de advogados. E ela se sente intimidada. Por quê? Porque ela vai para a audiência na intenção de acordar, na intenção de fazer um acordo para minimizar o impacto na sua realidade. E o que ela tem? Ela tem um conjunto de advogados ali, sentados, e eles todos já falando, ou até muitas vezes já direcionando a própria audiência, de modo que a pessoa que procurou o judiciário não tenha coragem até de continuar. Então, é bem assim, é complexo, né, o nosso dia a dia, mas o objetivo principal é fazer com que você reconheça dentro de todas as áreas, porque é um exercício diário. Quem diariamente não faz um contrato? Quando eu vou comprar um pão, é um contrato de compra e venda. Quando eu estaciono meu carro, é um contrato de depósito. Eu até brinco que agora, no próprio aplicativo do Star, você contrata um seguro. Você coloca o teu carro para estacionar. Embaixo tem uma possibilidade de você contratar um seguro por apenas 47 centavos, salvo engano, a hora. Então, você já tem um seguro caso aconteça alguma coisa com o seu carro com preço adicional. Então, veja, não é impossível viver em sociedade e não ter relações. Até aquela história ali de você vai morar lá na casinha branca, no alto do morro, para você não ter vizinhos, para você não ter problemas. Impossível. Muitas vezes a gente tem problema até com a gente mesmo, né? Então, a gente até a insatisfação, e é muito engraçado, porque quando você trabalha no mundo jurídico, você vê das questões mais diversas. Eu trouxe para vocês a minha experiência com a vizinhança, falei para vocês das questões dos direitos, e até quando você tem um problema consigo mesmo, é a questão, por exemplo, de eu não gostar do meu próprio nome, de eu querer mudar meu nome, que isso foi facilitado agora com a lei de registros públicos, a alteração que teve recente. Então, vejam, eu não gosto do meu nome, ou eu não tive a felicidade de ter o nome materno, né? O famoso sobrenome materno incluído no meu nome. Estou há anos que eu quero isso, é uma homenagem à família da minha mãe, eu quero mudar. Então, até essas insatisfações pessoais, né? Essas questões pessoais são trazidas ao judiciário. Mais ainda, são questões muito mais atuais, como as questões de gênero, nome neutro, tudo isso nós trabalhamos. Então, veja, viver em sociedade é essa magia. Talvez até o Alexandre tenha razão. A questão de falar com a Lua ali, né? Talvez lá você não tenha muitos problemas com vizinhança, né? Marte ali, com vizinhança, né? Não tenha tanto problema assim com as questões cotidianas, porque é algo novo, né? A ser explorado. Mas na nossa realidade, planeta Terra, se existe sociedade, existe direito. E esse é o juridiquês do dia, né? Então, ali, no latim, até não falo latim, mas é ubi societas ibius, que seria se há sociedade, há direito. Então, tem que ter direito para você regulamentar. Então, quem mora ali naquela casa, ela tem o direito de propriedade. Mas eu sou locadora. Você está exercendo o seu direito. Eu tenho problema dentro do condomínio. O condomínio antissocial, dando muito problema.
as questões assim de até assédio dentro do próprio condomínio. Tudo isso hoje você pode efetivar o seu direito. Fui lesado numa compra via internet. Não deixa de ser direito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutora. Muitas pessoas, né, acabam não só encontrando uma dificuldade na interpretação, né, do direito, que o direito ele é assim, a gente brinca sempre, né, que o direito ele é muito complicado, né, e que as pessoas, em vez de descomplicar, elas complicam mais ainda, né? Geralmente as pessoas elas acabam, né, embarcando nessa sua explicação, as pessoas acabam que elas não entendem, né? Às vezes você tem que desenhar como advogada todo um processo para que a pessoa entenda. Não é que a pessoa é ignorante, não é que a pessoa é analfabeta, mas sim, é muito difícil de entender o direito. Contra fatos não há argumento, né? Essa é a base do direito. Se você cometeu o crime, não tem como você pegar e ficar, por exemplo, ser inocentado desse crime. Você cometeu o crime. Contra fatos, não tem argumentos, né? Se você deve, você tem que pagar. Contra fatos, não tem argumentos. Mas muitas pessoas não entendem que o direito ele te dá também lacunas para que você possa, através de um bom advogado, encontrar uma forma melhor de cumprir com os seus atos e com suas obrigações. Mas as pessoas muitas vezes não sabem como fazer, né, para facilitar, né, uma forma, às vezes, de um processo, né? E você recebe, às vezes, por exemplo, você não recebeu um comunicado de uma audiência, você não foi notificado, você mudou de endereço, não te acharam, não te encontraram. Eu acho que seria muito importante explicar nessa programação maravilhosa, a senhora que é uma das especialistas, uma das áreas da sua especialidade é a área da família, né? E essa área que é a área que mais gera conflito mesmo, que né? mais gera conflito e que mais gera um desconhecimento dos seus direitos. Porque o direito é o quê? Eles são direitos e obrigações, né? Todo mundo tem direitos e obrigações. A área da família, ela fala muito, quando a gente fala em custos de alimentos, né? Muitas pessoas não sabem que tem na justiça, na área da família, existe algo chamado necessidade versus possibilidade, né? Geralmente, muitas mães, principalmente, que são as maiores beneficiárias de pensão alimentícia, elas às vezes querem extrapolar, né, nos pedidos de pensão e às vezes os pais ficam desesperados porque não sabem como vão cumprir com aquele papel, porque eles acham que aquilo é um absurdo e é muito além do que eles ganham, né? E muitas pessoas falam, não, é só 30%, é de 20% a 30%, é de 10% a 20%. E às vezes não é isso. Às vezes é dentro da possibilidade versus necessidade. Uma criança, às vezes, de 5 anos de idade, ela não precisa de R$4.000 para viver, né? Quanto que essa criança precisa para viver? É necessário uma criança dessa ter, por exemplo, estudar num colégio de R$5.000, né, para fazer, talvez, o gosto da mãe, que quer o filho no melhor colégio, né? Às vezes, isso é a área da família, né? Nós podemos ir para a área de conflitos, que nem a gente estava falando, do agronegócio, que são conflitos do uso capião, que a gente fala que as pessoas elas têm esse conflito, que muitas falam assim, eu estou 5 anos na área, então eu já tenho direito ao uso capião, já tenho direito à terra porque a posse é minha. Só que daí o cara nunca pagou uma luz, o cara nunca pagou um imposto, o cara nunca pagou... Tá, mas qual o direito? Eu moro numa área que eu tenho uma área que eu vou entrar com uso capião, a área do uso capião, ela tem mais de 100 alqueires. Que juiz no mundo que vai te dar o uso capião
de 100 alqueires se você não precisa de 100 alqueires para viver, né? Então, são interpretações que em cada área tem uma interpretação diferente da outra. E outra coisa, né? Dizem que cabeça de juiz... Eu não vou falar aqui o resto, porque dizem que cabeça de juiz e de mulher. Mas eu não ia falar isso, Então, existem muitos assim, o detalhe de você pegar e fazer um contrato de compra e venda, né? Que daí falam, você faz o contrato de compra e venda, aí depois você faz a escritura, quem não registra não é dono, quais são as garantias que essa pessoa pode ter, às vezes por ter um contrato de gaveta. Tem pessoas que não compram para não pagar impostos, que não registram para não pagar impostos, tem pessoas que não registram por causa de uma ex-mulher, tem pessoas... Então, são vários fatores, né, que você encontra, né? Ação, por exemplo, de quando você vai perder, né, uma execução de um imóvel, você tem um imóvel, não paga imposto, não paga IPTU, o que te dá direito a perder esse imóvel? Você tem uma dívida, seu salário foi bloqueado, muitas pessoas, mas salário não pode ser bloqueado, pensão não pode ser bloqueada. Bem de família não pode ser penhorado. Bem de família não pode ser penhorado porque é meu imóvel único. Então são muitas dúvidas que as pessoas têm. Sim. Porque o direito, ele traz essas dúvidas. Por mais que você entenda, né, você tem essas dúvidas, né? E são várias, né? Eu trouxe aqui algumas. Não, Alexandre, é muito interessante você falar nesse sentido, porque é realmente o que o cliente, né, o que a pessoa que eu atendo senta e fala para mim, mas como que eu vou conseguir resolver isso? Se eu devo e não nego, por que vai ser me tirado se eu estou oferecendo uma possibilidade de acordo? Então, até que ponto o direito vai me ajudar? Mais do que isso, até voltando ali ao que você começou a falar, primeiramente é importante destacar a importância de um bom profissional para te assessorar. Porque, por exemplo, o exemplo que o Alexandre trouxe ali, cometi um crime e vou pagar as consequências, mas um bom advogado, ele vai fazer essa interpretação dentro da lei para minimizar a sua pena. E eu devo, não nego. Um bom advogado, ele vai buscar alternativas como forma de pagamento, depósitos, recursos para que você consiga ou permanecer com maior tempo com aquele bem ou oferecer ou determinada questão sob garantia para que você consiga, sim, resolver. Nós vimos, e é uma das áreas assim que eu falo que é uma área fascinante, que é o direito empresarial, que são as recuperações judiciais, a falência, né, que todo mundo falava. Quantas empresas entram em RJ para que elas voltem a se estruturar e ter uma assessoria, uma boa assessoria. Então, quando você fala em efetivação do direito, se não é uma questão simples, como eu mencionei agora há pouco, uma questão que vá para um juizado especial, que você tente resolver né, tendo por base o diálogo, as outras questões elas carecem de uma assessoria. E essa assessoria jurídica, este trabalho técnico, é feito pelo advogado. Lógico que com o direito também vem a obrigação, e principalmente em direito das famílias. Em direito das famílias, quando nós falamos em pensão alimentícia, muitas vezes falam é só de pai para filho, e o Alexandre usou o termo mãe, pai, é porque muitas mães que exercem a guarda, o número é muito maior de guarda exercida pela mãe, guarda compartilhada e depois guarda exercida por genitores. Então, veja, essa diferença faz com que nós temos condicionado a nossa fala à mulher. Mas mesmo assim, quando eu falo em pensão, é a pensão devida àquela pessoa da sua família, que seria o dever de alimentos entre os ascendentes e os descendentes. Então, eu paguei enquanto pai para o meu filho, futuramente, se eu precisar, o meu filho deverá pagar para mim também. Ele tem esta obrigação filial. E também, muitas vezes, entre os cônjuges. E esse é um tema que eu vou trazer aqui para a gente trabalhar muito. Até que ponto, né?
ex-mulher e ex-marido têm direito à pensão, principalmente com mudanças, e isso reflete até mesmo na mudança no mercado de trabalho, com o empoderamento feminino. Até que ponto eu consigo ter? E o que seriam esses alimentos, né? Quando eu me divorcio, às vezes a mulher trabalhou viveu, né, 30, 40 anos e resolve ter aquele divórcio grisalho, que é um fenômeno agora, divórcio depois de 30, 40 anos casado, que aí as crianças cresceram, não tem mais ninguém em casa, e aí você fala assim, vai cada um ser feliz lá depois dos seus 40 anos de casado, e aí você se vê dentro de uma queda, né, de patrimonial muito grande, com uma questão assim, por exemplo, de condição de vida, né, condição econômica muito grande. Então, as questões de alimentos, eu quero trabalhar com vocês, e isso que o Alexandre comentou ali, que é a necessidade, né, a questão ali, né, da possibilidade. E tem mais um item que muitos juízes colocam também, que é a proporcionalidade. Então, quem necessita? Necessita para. Quem, né, vai pagar ali, né? Vai pagar como? E de que forma eu vou pagar? Como que a gente trabalha essa divisão de valores? E é muito interessante, porque você sabe, Alexandre, que tem vezes que nós fazemos as tabelas ali, e aí nós trabalhamos assim a questão, por exemplo, de deslocamento de filho. Olha como mudaram as coisas. Antigamente, você falava assim, eu preciso de gasolina. Preciso do Uber. Preciso de gasolina. Então, e gasolina é o tanto que eu gasto de deslocamento para ir para a escola. Muitas mães, muitos pais que exerciam a guarda nem colocavam isso no papel, porque era uma coisa natural, né? Aí hoje, não, ele ia de condução. Não, hoje é Uber, né? Hoje você fala numa questão de divisão de valores e como que eu vou provar, né, que esse valor é gasto. Aí você junta lá o extrato do Uber. Foi daqui até a aula de inglês, ou foi daqui até a escola. Mas você sabe, doutora, que eu tenho isso na minha vida, né? Eu tenho alguns exemplos de vida, né? Então, assim, quando eu me separei, a mãe do meu filho chegou para mim e falou assim, eu quero R$4.000 para pensão do meu filho, para as despesas do Felipe. Eu falei assim, olha, me desculpe, mas R$4.000 eu acho desnecessário para uma criança dessa idade. Na época ele tinha 11 anos. E eu falei assim, mas aonde que ele vai gastar 4.000? Porque se eu dou 4, você também tem que dar 4, porque a lei diz que é meio a meio. O dever de sustento é de ambos os genitores, isso é importante falar. Então, é meio a meio. Então, se eu dou 4, você dá 4, ele gasta 8. 8 é o que eu gasto eu